Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero dizer da minha alegria de estar aqui nesse dia 5 de agosto, em que fazemos aqui na nossa Arquidiocese de Belém a abertura do mês vocacional. E quero trazer também a saudação do Dom Alberto, que se encontra em outro compromisso, e também do Dom Antônio. Nós nos alegramos, juntamente com os reitores dos seminários da Arquidiocese de Belém, dos vários seminários ligados à Arquidiocese, e também, de modo particular, os nossos mestres religiosos que cuidam das vocações religiosas, e as mestras também da vida religiosa, que promovem as vocações na animação vocacional, na promoção vocacional. Todos nós temos que ser promotores das vocações. Não podemos depender tão somente daqueles que são escolhidos para tal função. A família precisa promover as vocações, despertar as vocações e ter a coragem de enviar algum filho, alguma filha para o ministério sacerdotal e também para a vida religiosa. Falando em vocação, a abertura do mês vocacional, nós lembramos que ontem foi o dia do sacerdócio, do ministério ordenado, dos diáconos, sacerdotes, bispos. No próximo domingo celebraremos o Dia dos Pais, onde faremos também a abertura da Semana Nacional da Família. E no terceiro domingo, nós vamos celebrar a vida consagrada, a vida religiosa. Aqui estão incluídas as novas comunidades. Todas as novas comunidades são as novas expressões de consagração a Deus, na comunidade de vida, na comunidade de aliança. E celebramos também, no quarto domingo, não é?
o ministério dos leigos, das leigas, a sua missão na igreja. Há pouco o padre Paulo Andrioli, ele me lembrava aqui dessa missão bonita que a vida religiosa realizou na Ilha do Marajó, nesse período do mês de julho, né? Toda a vida religiosa foi para lá, em determinado local, em várias paróquias, para fazer visita de porta em porta, de fazer missão, de levar a palavra. Que bonito! Assim como nos pede o Papa Francisco, de nós sermos uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, uma igreja samaritana, misericordiosa, que acolhe com amizade, com alegria, o povo de Deus. Assim é o chamado para a nossa consagração, em primeiro lugar batismal, porque todo batizado, ele tem uma missão a cumprir, uma vocação para assumir e a cumprir uma missão. Mas é claro que o ministério ordenado é muito sagrado. Por isso que eu quero refletir justamente sobre vocação nessa minha conversa familiar. Uma das mais belas realidades da vida cristã é o chamado de Deus, a vocação, com os sinais oferecidos pelo Senhor a toda a igreja e a cada um dos fiéis, com o qual todos podem descobrir seu caminho de disponibilidade e de serviço a Deus e ao próximo. O primeiro chamado é a participação na vida divina, na qual se encontra também a plenitude do ser humano. Em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Em todos os chamados, Deus chama diretamente pelos fatos, pelos acontecimentos, através de pessoas, através das testemunhas. Deus escolhe livremente e permite a liberdade de resposta à pessoa chamada. Ele chama cada um em vista de uma tarefa, de um serviço, de uma missão. O primeiro chamado de Deus foi nossa existência, nosso chamado à vida humana, quando nascemos. Deus nos amou desde o primeiro momento e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Desde o início, recebemos o dom da vocação de sermos humanos. É a vocação de ser gente, de ser pessoa, de ser irmão. Fomos criados com inteligência, com vontade, e nos foi dada uma condição para estabelecer uma comunhão e diálogo com o Criador. A vocação cristã é a de ser filho batizado. Todo batizado recebeu a graça de fazer parte do povo eleito e membro da igreja. E todo batizado tornou-se seguidor de Cristo. Através da vocação cristã, somos chamados à santidade, à perfeição, a sermos testemunhas do Mestre Jesus. Assim, todo cristão, solteiro, casado, batizado em Cristo, é convocado a ser apóstolo, anunciador do reino de Deus. O leigo, a leiga, vive na secularidade e exerce a sua missão cristã nos ofícios e trabalhos deste mundo. O Concílio Vaticano II sublinhou que a vocação e a missão do leigo contribuem para a santificação do mundo como fermento na massa. A vocação dos diáconos, padres e bispos é uma vocação de carisma particular, com a graça de Deus. Vocação destinada ao serviço da igreja nos diversos ministérios. O ministério ordenado coordena e preside a comunidade, é pastor que guia e cuida com zelo do rebanho do Senhor. Isso exige humanidade, caráter íntegro e personalidade madura, virtudes morais sólidas.
A vida consagrada é a das irmãs religiosas, dos irmãos religiosos. Existem duas formas que se completam nesse tipo de vocação: vida ativa e ou contemplativa. O religioso, a religiosa, são chamados a testemunhar Cristo de uma maneira radical, vivendo uma consagração total, também nos votos de pobreza, castidade e obediência. Hoje temos as novas comunidades, que se distinguem como comunidade de vida e de aliança, pelo ministério ordenado também, pela consagração religiosa e também pela vida familiar, pelo casamento. Eu lembro que o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, na missa com os bispos, sacerdotes, religiosos e seminaristas, aí no Rio de Janeiro, na Catedral do Rio, o Papa nos lembrou as palavras de Jesus: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E nos advertiu: não é a criatividade, por mais pastoral que seja, não são os encontros ou os planejamentos que garantem os frutos, embora ajudem em muito, mas o que garante o fruto é sermos fiéis a Jesus, que nos diz com insistência: permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Mas na igreja e no mundo há muitas vocações. É um chamado de Deus para uma vida mais santa. Assim, tendo correspondido ao chamado de Deus para uma vida melhor, temos santos em todas as condições e profissões. Temos santos ricos, como São Luís, rei da França, casado, que mesmo no meio das regalias dos palácios, soube cultivar o espírito de pobreza e grande santidade. Santos de posição nobre, como São Tomás Moros, casado, advogado e chanceler da Inglaterra. Santas esposas, como Santa Rita de Cássia, Santa Edviges, Santa Isabel de Portugal. Santas mães, como Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santos pobres, como São José, Bento Labre, mendigo voluntário. Lavradores, como Santo Isidro, médicos, como São José Moscati. Advogados, como Santo Ivo, Santo Afonso Maria de Ligório, São Fidélis. E muitos santos religiosos e religiosas, como São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, etc. Santos sacerdotes diocesanos, como São João Bosco, São Leonardo Murialdo, meu fundador, São Pio X, e o patrono São João Maria Vianney, o cura d'Ars, e muitíssimos outros. Santas virgens, viúvas, confessores, doutores, mártires, crianças, jovens, adultos e idosos. Santos que foram sempre inocentes em sua vida e santos que foram grandes pecadores. Como dizia São João Maria Vianney, os santos nem todos começaram bem, mas todos terminaram bem. E é o que mais importa, terminar bem a nossa vida, na graça e no amor de Deus, apesar das nossas misérias e fraquezas, confiando na misericórdia divina. O Concílio Vaticano II sublinhou uma verdade da tradição da Igreja, a vocação universal à santidade. O Senhor Jesus, mestre e modelo divino de toda a perfeição, pregou a todos e a cada um dos seus discípulos, de qualquer condição que fossem, a santidade de vida, de que Ele próprio é autor e consumador. Todos os fiéis, sejam qual for o seu estado, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Nesse sentido, todos somos chamados, todos temos vocação e devemos cumprir a nossa vocação. Todos são convidados e obrigados a tender para a santidade no seu estado de vida e perfeição do próprio estado. Os que servem deste mundo, se servem deste mundo, não se detenham nele, pois passa a figura deste mundo.
No tocante à vocação, em geral, podemos afirmar que todos somos chamados, portanto, de uma forma ou de outra, a realizar algo neste mundo. As capacidades, dons, ministérios, carismas devem estar voltados às necessidades das pessoas, dos outros. Assim sendo, a vocação é um chamado divino que exige uma resposta de cada um de nós em vista de um compromisso com Deus e com o nosso irmão, com o nosso próximo. E nesse sentido podemos retomar o evangelho de hoje. Poucos fatos impressionaram tanto os discípulos como a multiplicação dos pães. Os 4 evangelistas narram o fato. Do conjunto temos 3 posições. A primeira delas, manda embora a multidão. É o que dizem os discípulos de Jesus. A segunda, nenhuma grande quantia seria suficiente para dar um pedaço a cada um. A terceira posição é a da solidariedade. Um menino, adolescente, jovem, com alguns pães e peixes. Nós não conseguimos fazer milagres, mas podemos ser como aquele jovem, com aqueles pães, com aqueles peixes. Fazer o que podemos com o pouco que temos. E não esqueçamos de recolher as sobras. Com elas podemos fazer outros milagres, saciando a fome das multidões. Ser chamado, ser vocacionado, responder ao convite de Deus, é de fato dar de comer, a comida espiritual, mas também a comida da dignidade. Jesus continuou ordenando os discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. Essa é a resposta também, deve ser a nossa atitude ao nosso chamado, seja ao ministério ordenado, à vida religiosa, à vocação, as várias modalidades de vocações que temos dentro das novas comunidades, das comunidades de vida, comunidade de aliança. E a nossa resposta, principalmente aqueles que de fato assumem o ministério sacerdotal, que devem se dedicar totalmente a Deus nesse ministério, na vida religiosa, que supõe também a dimensão profética, a dimensão de vida comunitária, mas lembrando sempre que nós precisamos rezar muito pelas vocações, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mas eu pergunto, você que tem filhos, filhas, você seria capaz de dizer ao seu filho, à sua filha: entre para o seminário, seja sacerdote? Ou dizer à sua filha: olha, você não gostaria de ser religiosa? Eu vejo que hoje, nas novas comunidades também, de modo particular, há muitos jovens que procuram uma vida distinta, uma vida de consagração, mas também dentro das nossas comunidades, paróquias, igrejas, nós temos várias modalidades, vários carismas dentro das pastorais, dos grupos, dos movimentos da nossa igreja, onde nós, como batizados, devemos colocar os nossos talentos, os nossos dons a serviço da igreja, a serviço do anúncio da boa notícia de Jesus. Mas vamos orar pelas vocações, precisamos rezar muito, porque a igreja precisa muito de vocacionados, de chamados a esses ministérios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.